né, Gi? Pois é, eu ainda estou um pouco me acostumando ainda com essa questão de ficar fazendo live, mas sua primeira live, né? Olha É, só. minha primeira live, olha só. Eu tava um pouco tímida ainda, um pouco resistente, mas um convite desse a gente não nega, né? Gente, Não. boa tarde, primeiramente, quem está aqui assistindo a gente, participando. Eu vou explicar um pouquinho o que que a gente está fazendo aqui. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou Gisele, sou mãe de um autista, né? O Enzo, de 14 anos, que foi diagnosticado tardiamente, né? Então eu tenho aí um histórico de muitos anos convivendo com uma criança autista sem saber que ele era autista, né? Por ser ignorante no assunto, por nunca ter ouvido ou ido atrás para entender o que está acontecendo. Por mais que como mãe, eu sempre, no fundo, sempre senti que tinha alguma coisa diferente nele, mas não sabia o que era e achava que era normal, né? Então, levei em vários médicos, todos os médicos sempre falavam, ai, não, é normal, é menino, o menino é mais lento. Não, ele não tem nada, fazia todos os exames, não dava nada, e tava, então, para mim, né, sempre foi uma hipótese fora, porque eu nem sabia o que era. Então, o diagnóstico dele eu vou resumir assim rapidão para a gente não perder muito tempo, só para vocês entenderem mesmo como que foi um pouquinho da minha trajetória até chegar aqui onde eu estou hoje, né? Conversando aqui com vocês, com a Débora, que é psicóloga dele, que acompanha ele desde o início. E a gente foi chamado pelo colégio quando ele tinha mais ou menos 8 anos, de 8 para 9 anos, e a psicóloga do colégio sugestionou que ele tivesse autismo, e aí eu fiquei assustadíssima, nem sabia o que era, o pai também. A gente ficou meio assim, né? O que que essa pessoa tá falando? Nada a ver. A gente iniciou aí o processo da negação, né? Que existem os caminhos ali, né? Que a gente segue. A maioria dos pais seguem o mesmo caminho, é um padrão. Só que aí a gente foi orientado a investigar. Então, eu fui levando em vários médicos. A gente passou por iniciou com uma psicóloga, que na época era uma outra psicóloga, enfim. A gente passou por psicóloga, neurologistas, psicopedagogas, fonos, o pediatra mesmo, o psiquiatra. Então, passamos por vários médicos até alguém aceitar fechar dentro de um conjunto de opiniões ali, de exames e testes e tudo. E o processo todo levou 3 anos de investigação. Então, hoje ele está com 14 anos, ele foi diagnosticado aos 11, e graças a todo esse processo e aos profissionais envolvidos, né, dentro da nossa história, ele hoje é uma criança que tem uma vida, não é uma criança não, um adolescente já. Deixa ele me ouvir falar isso, vai ficar bravo. Que tem uma vida normal, né, porque teve uma evolução já dentro dos sintomas e das questões que envolvem o autismo, que podem vir a trazer inúmeros problemas para a vida de uma pessoa autista e para a família, consequentemente, né? Por isso que eu quero falar mais sobre isso. Estou expondo aqui o meu perfil profissional, que eu sou maquiadora, né? Mas eu acho que tem muita coisa para ser dita, por isso que, inclusive dentro das pessoas do meu meio, né, os meus amigos de trabalho, familiares, a maioria das pessoas não sabe lidar com autismo e, quiçá, entendem o que é o autismo, né? Então, eu já passei por inúmeras situações difíceis com ele, de convivência social, por conta disso. Então, bora falar sobre isso. Eu quero apresentar a vocês a Débora. Ela é psicóloga do meu filho, né, e de várias outras pessoas com autismo e com eventuais transtornos. E ela é especialista em distúrbios do desenvolvimento. Então, Débora, eu quero que você se apresente e que fale um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, primeiramente, obrigada, né, pelo convite. Realmente uma live muito importante. Gostaria de me apresentar, sim. Eu sou psicóloga, sou professora de cursos de pós-graduação relacionados à neurociência e desenvolvimento humano. Minha formação é em psicologia e fiz também mestrado em distúrbios do desenvolvimento pela Universidade Mackenzie. E já são aí 10 anos já de atuação em consultório clínica. E muito contente de estar aqui para falar sobre esse tema com você, super importante, relevante, que realmente muitas pessoas ainda desconhecem, né? Apesar de hoje nós termos muitos meios ainda de ter essas informações, infelizmente ainda gera muitas dúvidas e também muito preconceito, infelizmente, né?
Então, é uma honra poder estar aqui, né, e ter acompanhado aí o processo de diagnóstico do Enzo. Ele fez parte de um processo muito importante da minha carreira também. Então, espero poder ajudar as pessoas a retirar as dúvidas. E Sim. quero ouvir suas perguntas, quero saber como que eu posso estar ajudando hoje vocês. Demorou, vamos lá. Gente, eu vou pedir para que quem tivesse alguma dúvida em relação ao autismo, até que não esteja vivendo isso, mas que conhece alguém, que acha, que suspeita, enfim, ou não sabe nada, perguntem, tá? A gente está aqui para isso, para tirar dúvidas e para disseminar ao máximo essa informação para quem tiver interesse. Bom, Débora, eu acho que a gente pode começar. A última vez que eu falei sobre isso aqui no meu perfil, teve uma prima minha que falou que era professora, ela é professora e ela trabalha com crianças pequenas. E ela falou que tem muita certeza de que um aluno dela lá é autista. E ele é pequeno, se não me engano, acho que ele deve ter quase 3 anos. Como fazer para a gente identificar numa criança na primeira idade, vai, do 0 aos 3 anos, que é o momento crucial, né, de desenvolvimento neurológico, onde todas as conexões ali estão sendo desenvolvidas. Como que a gente faz para descobrir que uma criança dessa idade pode ter autismo? Quais são os sintomas mais importantes que a gente, pai e familiar e professores, devemos ficar em alerta? Tá, vamos lá então. Então, antes de responder a sua pergunta, eu só vou dar uma pincelada no significado do autismo, né? O que é o autismo, e aí a gente já entra nos sintomas, tá bom? Bom, o autismo, ele é uma condição, certo? Que envolvem alterações do neurodesenvolvimento, alterações neurológicas. Eu poderia classificar para você, com base nos nossos manuais de diagnósticos, as características do autismo em 2 classes. A primeira classe envolve déficits ou dificuldades na comunicação social e na interação social, tá? Isso envolve dificuldades na linguagem falada ou não verbal, que envolve as expressões faciais, os gestos, né? A linguagem não verbal. Envolve também prejuízo no iniciar das interações sociais, na compreensão e na manutenção de relacionamentos, tá? E nós temos também uma segunda classe de características que envolve a presença de comportamentos repetitivos e restritos. Então, existe um padrão de comportamentos restritos e repetitivos. Podem ser motores, então nós podemos ter movimentos estereotipados, nós podemos ter padrões de comportamento de fala repetitivos, como a ecolalia, por exemplo, quando a criança repete uma palavra, uma frase de forma imediata ou tardia. E nós podemos ter também o uso de objetos de forma estereotipada, tá? Também podemos incluir nessa classe reações muito intensas, né? Uma hiperreatividade a estímulos sensoriais. E nós podemos também envolver nessa classe interesses fixos, uma rigidez, né, uma tendência à organização. Então, nós temos essas 2 classes, né, na comunicação social e na presença de padrões de comportamentos repetitivos, e isso precisa estar presente em todos os casos de autismo, né? E o que vai acontecer? Essas características, elas vão gerar um prejuízo no funcionamento social da pessoa, pode gerar um sofrimento, né? E ela acontece em múltiplos contextos. Então, essas características não acontecem somente em casa, ou na escola, né? Ou com os amigos. Não, acontecem em múltiplos contextos. E a gente está falando de uma condição, ou seja, ela começa no início da infância e ela se estende para a adolescência, fase adulta, certo? A partir daí, como que a gente, então, diagnostica numa criança tão pequena, né? Com 3 anos de idade, sendo que ela ainda está se desenvolvendo? Na verdade, o ideal seria que a gente conseguisse mesmo identificar essas características logo no começo, né? Sim, Então, que o diagnóstico fosse tão tardio. Então, em condições ideais, por exemplo, seria muito interessante se a família, as pessoas ao redor, ou mesmo o pediatra, que é o primeiro profissional, né, que geralmente acompanha a criança, pudesse estar identificando algumas características. Quais são elas, no caso das crianças pequenas, né? Quando a gente percebe que a criança, ela utiliza o brinquedo de uma maneira inadequada,
Apesar de que as crianças pequenininhas, no geral, elas ainda não têm ainda aquela brincadeira simbólica, né, do faz de conta, de montar a casinha e ficar lá brincando de casinha ou de escolinha. Geralmente elas são mais egocêntricas na brincadeira, elas querem conhecer o brinquedo, elas querem ver como é que funciona, né, então elas sacodem, verificam que peças tem. Então, elas não têm esse brincar tão simbólico. Porém, a gente já consegue ver um brincar muitas vezes inadequado. Por exemplo, às vezes a criança pega um carrinho e fica ali horas, né, só brincando com a rodinha, só manipulando a rodinha. Então, ela não tenta ver como funcionam as outras partes, ela não tenta fazer algum tipo de interação com outras pessoas, ela fica ali só ela, né, na rodinha. Então, isso já é um sinal de que ela possa, né, sim, ter uma alteração do desenvolvimento. Mas só isso é o suficiente? Não. Ela precisa ter mais uma série de características. Por exemplo, se ela já vai numa escolinha, numa creche, se ela tem dificuldade de interagir com outras crianças, se ela, de repente, não consegue manter um contato ocular com os pais ou com as pessoas, quando as pessoas vêm conversar com ela. Mas, Débora, como é que é esse contato ocular? Né? É só olhar para a pessoa? Não, é um olhar, né, que envolve uma comunicação. Então, só conseguir olhar não é a mesma coisa do que manter um contato ocular. Né? Que nem a gente está longe aqui, mas eu estou mantendo um contato ocular com você. Né? A gente está conversando, eu estou olhando para você, eu estou falando com você. Né? Então, isso é uma interação social que flui. Né? Então, a gente pode ter atraso no desenvolvimento, por exemplo, a criança, né, a gente espera que ela comece a falar aí com o seu 1 ano de idade, né? Pode atrasar um pouco? Pode, mas se de repente a criança está com 2 anos, ainda não consegue ainda verbalizar nenhuma palavrinha, né? Mesmo balbuciar é difícil para ela, já é um alerta. É um alerta, né? Significa que pode, se em conjunto com outros sintomas, fechar um diagnóstico, mas não é apenas 1 ou 2 sintomas que a gente tem que achar que o nosso filho é autista, né? Ou aquele aluno, enfim. Por isso que é importante o olhar de um grupo de profissionais, porque tem toda a questão, não é só essa questão, né, de comunicação, tem questão auditiva, né? Tem crianças que têm mesmo algum problema de audição, né? Por isso não escutam. Então, se você chama a criança e ela não olha, tem que verificar se ela não tem problema no ouvido, né? Na audição. Exatamente. Não significa que ela pode ser autista. Então, a gente é um diagnóstico delicado, né, Débora? Por isso muito que delicado. eu só levei 3 anos para alguém fechar o diagnóstico do meu filho. Porque é um diagnóstico que é fechado, acho que é 100% em cima de comportamento, não é? Pois é um diagnóstico clínico, né? A gente não tem hoje um exame específico, né, de sangue, uma ressonância, alguma coisa que a gente possa fazer e identificar, né, de bate-pronto que aquela criança tem essa condição. Então, é um diagnóstico que envolve muita observação clínica. E, principalmente, um dos procedimentos principais para diagnosticar o autismo é a presença de uma boa entrevista de anamnese, que foque em como foi o desenvolvimento dessa criança, né? Então, se a gente percebe que lá na infância ele já mostrava todos esses sinais, então uma ausência de um brincar mais simbólico, um brincar mais inadequado, né? Ele tinha também uma dificuldade em atender quando chamado pelo nome. Muitas crianças apresentam uma dificuldade de reconhecer o perigo, apesar de que hoje em dia as crianças são muito ativas, né? Então, muitas têm essa dificuldade em reconhecer o perigo. Mas existe essa dificuldade em reconhecer o perigo, ou uma criança que é hipersensível aos sons, né? Então tem um barulho de ambulância, tem um barulho de algum barulho relacionado a Latido de cachorro. Oi, desculpa, não te ouvi. Um latido de cachorro. Um latido de cachorro, né? E a criança já põe a mãozinha no ouvido, você vê que ela tem um desconforto que vai além do que é esperado, né? Então é uma reação exagerada. Aí sim, a gente já começa a considerar. Se a gente vê que tem a presença desses critérios, a gente já começa a considerar a possibilidade. Mas para isso a gente ainda precisa fazer uma série de procedimentos para validar tudo isso, né? Quando a criança é muito bebezinha, em relação ao meu filho, eu percebo que tem algumas coisas que são bem nítidas, assim. Por exemplo, fixação por objetos que rodam. Ele adorava tudo que rodava. Então, eu já sabia que os brinquedos que eu tinha que comprar para ele era alguma coisa que rodava. Se não rodava, não chamava a atenção dele.
Aí tem as questões também de estereotipias, né? Desses maneirismos que a gente fala, né? Ele ficava assim, Uhum. ó. A gente botava ele no sofá, sentadinho, ele era bebê, ele ficava assim, fazendo esse movimento. Batia até a cabecinha no sofá, assim. A gente achava engraçadinho, né? Porque aí ele dava risada, a gente dava risada, e aí tava tudo certo. Mas é um sinal, né? Se você tem Sim. algum bebê na família, algum, né, que tenha esse hábito de ter esses movimentos muito repetitivos, é um sinal de alerta muito grande, né? A questão do som também, o bebê, um bebê típico, neurotípico, você chama ou faz um barulho, a tendência dele é virar a cabeça para olhar, né? O bebê autista, não. É muito raro ele conseguir parar e prestar atenção no que você está falando. Acho que travou. Você está me ouvindo? Sim. Porque tinha dado uma Agora travada aí. deu uma travadinha, mas eu consegui escutar tudo que você falou. Ai, que bom. Porque Só que rápido. essa questão que a gente está falando aqui agora da primeira infância é importante, porque é o momento mais difícil de identificar, mas eu acredito que é um dos momentos mais importantes. Porque se inicia um tratamento muito, muito cedo, a probabilidade dessa criança crescer e ter uma vida normal é imensa, né? Com todas as questões que vão surgir no decorrer da vida, né? Do crescimento e tudo. No caso do Enzo, tá travando de novo. Será que a sua internet tá. Agora vai ficar bom, José. Ah, não. É que tinha algumas pessoas tentando, acho que, falar comigo no WhatsApp. E aí acaba sobrecarregando o celular. Não. Então, eu vou até pedir para quem tiver dúvida, manda aqui na live mesmo. Porque eu Isso, não tem vou uma caixinha conseguir. aqui, ó, gente, de interrogação do É, lado da caixa de texto. Quem tiver dúvida, pode fazer por essa caixinha de interrogação a pergunta. Um amigo meu, o é, Grilo, Débora, ele está perguntando: existe níveis de autismo? sim, existem 3 níveis de autismo, né? A gente tem o nível 1, 2 e 3, que seria nível leve, moderado e grave, tá? A gente consegue calcular isso com base na idade da pessoa, né? Com base no gênero, na cultura que nós vivemos, né? Então, a gente precisa contextualizar a gravidade do diagnóstico. E aí, como que funciona? O nível 1, que é o nível leve, essa criança, ou esse adolescente, adulto, enfim, essa pessoa, ela não vai necessitar de tanto auxílio assim, ou de tanto monitoramento, né? Ela consegue, por meio das estratégias do tratamento, com evolução, conseguir ter uma certa independência, né? O nível moderado, a gente já tem um prejuízo maior de linguagem, de comunicação social, então ela vai precisar de mais auxílio, principalmente em atividades que demandam autonomia e independência. E o nível 3 pode acontecer, inclusive, de a pessoa não ter a linguagem inteligível, né? Então é um nível mais grave, ela precisa de mais monitoramento, de mais auxílio, às vezes de mais profissionais fazendo as intervenções, né? Às vezes até de fisioterapeutas, foram nutricionista por mais tempo do que os níveis 1 e 2, tá? Mas é possível sim que com tratamento, acompanhamento, ela consiga ter algum nível de independência, tá bom? Sim, é Mas o o caso nível do meu 1 e filho, 2 né? são mais leves. É, o Exato, o caso caso do meu do filho é doente um é caso bem leve. leve. Isso. Então ele tem. A gente poderia considerar que o Enzo ele tem um alto funcionamento? Então, um alto funcionamento depende de qual aspecto você está considerando, mas com relação à parte de adaptação, sim, Uhum. né? Ele tem a capacidade intelectual preservada, né? Então, algumas pessoas com autismo podem apresentar em comorbidade a deficiência intelectual, que torna, assim, o caso mais grave. No caso dele, não, ele tem a capacidade intelectual preservada. Então, facilita muito que a gente consiga trabalhar com ele estratégias para que ele lide com as dificuldades. Sim. Bom, essa questão do autismo na primeira idade é muito delicado e por isso mesmo que eu acho importante a gente falar, porque os pais, eles têm que estar alertas, né, meu, para as nuances de comportamento mesmo, porque eu sentia que tinha alguma coisa diferente, mas eu nem me importei, sabe? Achava que os médicos, o pediatra falava que estava tudo bem, eu acreditava que estava tudo bem, né? Aí, então, eu sugiro a vocês, ou até mesmo professor, ou já tem alguém na família, que observe e que não tenham medo, né? Porque as pessoas têm medo de que seja, né? Tem, não sei se, acho que é um misto de vergonha, medo,
de negação mesmo, de pensar, meu, será que sou eu o culpado disso, né? No caso de um pai, de uma mãe. Mas, gente, o que foi que eu fiz? Eu mesma me culpei durante muito tempo de pensar, mas por que que essa criança tem essa condição? Será que fui eu que fiz alguma coisa, né, que causou isso? Então, nós pais, nós temos esse olhar, né? Não adianta. É automático, faz parte do processo, eu acho, né? Que é primeiro vem a negação e aí depois você fica negociando com você mesmo, né? Nossa, mas não, mas deve ser só um autismo leve. Não, mas não sou culpada. Não, mas espera, será que foi naquele momento da minha vida que eu fiz isso, aquilo outro? Então você fica meio que, né, um monte de bagunça na cabeça, tentando negociar com você mesmo para se sentir menos pior, né? E aí depois, quando vem a confirmação, vem o luto. É inevitável. Porque você pensa, meu, ferrou. E agora, né? Como eu vou lidar com isso? É um processo, né? E aí depois, quando cai a ficha, você pensa, eu preciso agir, né? Então aí vem a busca pela ajuda, que foi o que a gente fez. E isso eu acredito que é um processo infinito, né? Porque quando a gente não conhece sobre o autismo, é impossível a gente conhecer sem estudar, né? Então, os pais, ou professores, ou parentes de alguém que tem suspeita, tem que incentivar e tem que ir atrás de ajudar essa pessoa de alguma forma. E vai passar por todo esse processo mesmo de negação, e de culpa, e de luto e tudo. O que precisa ser feito é iniciar, né? Ir atrás. Então, por isso que é importante a gente falar sobre isso. Agora, a gente falando aqui sobre a questão do autismo nas crianças mais velhas, né? Nos adolescentes, por exemplo. No caso do meu filho, que foi diagnosticado tardiamente, com 11 anos, né, na pré-adolescência, a gente já tem um resultado que pode considerar que é super positivo, né, no desenvolvimento dele, em relação às características que ele tinha antes e a evolução dele hoje, ele é outra pessoa, né? Não tem como negar isso, graças ao acompanhamento psicológico, né? Com a psicóloga, no caso você. No caso eu. E todos os outros médicos que foram tão importantes também nesse processo. Os adolescentes, você acha que é mais difícil lidar com essa questão de... Porque eu sinto que o Enzo, até hoje, ele ainda não entendeu muito bem. Né? Por mais que a gente abra, explique, mostre vídeos, tudo, ele ainda fica meio tipo, não tô entendendo muito bem ainda, me explica mais, né? É difícil isso para adolescente? Então, Gisele, se é difícil ainda para nós, né? Se para os adultos ainda é um tema muito complexo, eu fico imaginando realmente para eles. O quanto é difícil mesmo, né? Entender. Inclusive o impacto que isso vai ter e tem na vida dele, né? Mas ele tem lidado de uma maneira muito, muito bacana até, né? Muito leve. Isso é gostoso de ver, né? A forma como ele leva, né, as dificuldades de uma maneira muito leve. E às vezes nós mesmos, né, como você falou, a gente fica perguntando, nossa, mas como aconteceu? Né? Como aconteceu? A gente sabe que o autismo ele tem uma predisposição genética, mas não necessariamente é ligada à hereditariedade, né? Então, a gente ainda não tem uma resposta para a causa. Para nós ainda é um assunto muito delicado e muito complexo, né? Então, imagina para eles. O que acontece? O ideal seria, né, que realmente os profissionais que acompanham o início do desenvolvimento pudessem já auxiliar na detecção desses sinais para que o tratamento começasse de uma forma muito precoce e a gente conseguisse ajudar o máximo possível, né, para quando chegasse na adolescência, na fase adulta, essa pessoa já tivesse o máximo de recursos, estratégias para lidar com as dificuldades que vão aparecer, né? Infelizmente, a gente ainda não tem, né, esse ideal aqui no Brasil com relação à avaliação dos pediatras, né, dos profissionais ainda da área da saúde, por isso demora muito para se chegar ainda num diagnóstico, infelizmente, em alguns casos, né? E no caso do adolescente, tudo vai depender. Se ele tem um caso que é mais leve, né, se é mais moderado ou se é mais grave, né, porque os sintomas vão acompanhar. Se ele teve um tratamento, uma estimulação, então pode ser que quando chegue na adolescência, realmente as coisas fiquem muito mais difíceis, se ele não teve o diagnóstico ainda, se ele não teve uma estimulação prévia,
A adolescência, por si só, ela já é uma fase muito desafiadora para todo mundo, né? Acho que ninguém sai ileso da adolescência. Então, você ainda, além de tudo, ter um diagnóstico e tentar, nesse processo, entender o diagnóstico é mais delicado, né? Mas nos casos mais leves, que já teve um tratamento, já teve uma estimulação, é possível que seja uma fase dentro do possível, com todos os seus desafios, mas dentro do possível, uma fase mais tranquila. Sim, Né? sim, tem muitos desafios, viu? Eu vou dizer que o Enzo está entrando nessa fase agora, com 14 anos, e eu percebo que tem muitas questões que a gente, né, eu como mãe, você como psicóloga, vão precisar intervir de alguma forma, assim, porque é delicado, né? Ele ainda não entendeu como funciona todo o processo, e eu acho que isso vai levar um tempo de autoconhecimento, né, para ele entender como lidar com as situações que o funcionamento cerebral dele traz, né, para o físico, para situações sociais, né, que são as questões mais difíceis. Agora que eu estou vendo mais ainda com o crescimento dele, as interações, questão dos amigos, enfim, é difícil. Eu estava conversando sobre isso com ele ontem, né, inclusive. A importância dele entender sobre o autismo, entender os processos, para ele trazer as soluções para a vida dele práticas, né? Porque ele falou, mãe, mas o que pode acontecer, né? Eu falei, até agora a gente está vivendo uma vida tranquila, né? Com todas as questões, todas tentando ser resolvidas ali. Você nunca teve uma crise, né? Ele nunca teve. Mas por quê? Porque ele nunca viveu uma situação drástica na vida, né? Sim. Então, ou sei lá, um acidente, uma perda de alguém, alguma coisa que fizesse ele sofrer muito. Como o autista lida normalmente com essas situações? É aí que estão as dificuldades, né? Se a gente que é neurotípico, a gente já tem dificuldade pra caramba, imagina ele, que não sabe lidar com os sentimentos, né? Com as coisas que acontecem. Então, é difícil. A gente se pergunta, por que é importante o tratamento? Para isso, né? Porque vai vir situações, vão acontecer situações difíceis na vida. Isso que a gente está vivendo aqui hoje, uma pandemia, é uma situação difícil, né? E é difícil explicar para ele por quê e quais são as consequências disso. Ele entende? Entende, mas às vezes essa semana mesmo ele me perguntou, mãe, será que a gente vai sobreviver? Porque tudo para eles vem mais forte do que para a gente. Mais intenso, né? Realmente o pensamento mais 8 ou 80, né? Então, o meio termo, geralmente, é mais difícil para eles conseguirem, né? Fazer esse meio termo é o que a gente está tentando fazer nesse período de quarentena, né? Fazer o equilíbrio entre os pontos negativos, os positivos. Com certeza, para ele, esse equilíbrio, essa regulação pode ser mais difícil, né? Mas, de fato, essas situações que você citou são difíceis também para todo mundo, né? Sim. A gente não tem como saber como ele vai reagir. O que a gente consegue fazer é, principalmente, estabelecer uma base, né? Recursos para que quando acontecerem, ele minimamente conseguir lidar. Então, no caso do Enzo, por exemplo, de muitas outras crianças, a gente trabalha muito o desenvolvimento da linguagem, para que ele possa conseguir comunicar de alguma forma aquilo que ele está sentindo, né? Então, se a gente tem, assim, esses recursos que são trabalhados em tratamento, quando acontecer esse tipo de situação, não é que ele não vai sofrer, ele vai sofrer como todo mundo sofreria, pode ser que sofra um pouco mais, enfim, mas ele vai ter recursos para poder lidar com essas situações, né? Se a gente for pensar, é uma fase agora, né, da adolescência, de fato, que é focada no grupo, né? A adolescência tem como essa característica. O adolescente, ele deixa de estar mais presente, vamos dizer assim, no núcleo familiar e passa a colocar a atenção dele nos pares. E acontece muitas vezes, né, o relacionamento, inclusive, afetivo, amoroso. Para as crianças, né, adolescentes que têm a dificuldade já própria de comunicação social, imagina como é uma fase desafiadora para eles. Muito, né? Nossa. É que o Enzo é um adolescente um pouco mais para trás dessa fase, eu sinto, né? A questão cognitiva dele tá um pouco mais, sei lá nos 10 anos de idade ainda, né? Nessa questão de olhar para sexualidade, questão de se relacionar. Ele fala, eu só vou namorar quando eu tiver 18 anos. Ele vê uma cena de beijo, ele fica, af. Vai aparecer alguma coisa, ele, ai mãe, não quero ver isso não. Não quero ver não, já tampa o olho assim, não quer ver. E eu também, tudo certo, ele tá com 14 anos. Não precisa forçar, né, que aconteça.
precisa, não precisa. Até esses dias eu falei pra ele, eu falei, filho, você já viu uma camisinha? Né? Porque a gente conversa sobre essas coisas de sexo, explica um pouco pra ele. E ele fez uma cara assim, tipo, não. Aí eu falei, você quer ver uma camisinha? Aí ele, você tem? Claro, eu tenho, filho. Aí ele respirou, engoliu seco, fez assim, não, mãe, eu não tô preparado ainda pra isso. Olha só. Então, é esse tipo de conclusão que você chega quando você faz um acompanhamamento, né? Você vê que tem condições já de mostrar para você que não, isso está sendo além para mim agora. Né? Então, essa é a base que a gente desenvolve quando tem um acompanhamento. Ele conseguiu te dizer ali, ele foi muito funcional nesse momento. Agora, Gisele, um ponto muito importante que eu tenho tido de experiência no consultório é justamente com relação a, muitas vezes, essa ingenuidade, né, que eles apresentam, e que às vezes as pessoas não percebem, né? Às vezes, algum comportamento inadequado pode ser visto de forma inadequada pelas pessoas também, como, como se ele tivesse feito de propósito, né? Muito. Mas a gente vê que não, né? Pelo contrário, muitas vezes, né? Geralmente, o que a gente vê é, na verdade, essa dificuldade de interpretar o que está acontecendo no ambiente, né? E às vezes até uma ingenuidade, né? Presente no contexto. E aí o que eu sinto mais dificuldade no atendimento com os adolescentes é isso. Porque por essa dificuldade, às vezes, de entender o que está nas entrelinhas, né? De pegar as pistas sociais, o que não está claro, não está óbvio, às vezes acontece de um grupo de amigos se aproveitar um pouco disso. Né? Acontece muito. A todo tempo eu tento alertar ele de determinadas situações, porque ele é muito ingênuo, né? E eu percebo que é uma característica da maioria dos autistas é ter essa ingenuidade. Eu acho isso até certo ponto negativo para a vida e para o mundo que a gente tem hoje, né? As pessoas, infelizmente, têm intenções e têm posturas não muito boas, né? Já para nós, já com a gente, que é neurotipo, que é macaco velho, que sabe identificar. Agora, a questão do autista, como o meu filho, né, o autista leve, eles têm muita dificuldade, né? Tem uma amiga minha aqui falando, a Simone, que a leveza que o Enzo leva, ela conhece o Enzo, né? Que a leveza que o Enzo leva tudo isso, acho que tem muito a ver com a forma que a mãe lida com toda a situação. Isso eu acredito que sim também, viu, Si? Porque a gente tem que tentar levar a coisa de uma forma não muito pesada, né? Porque eles já sentem tudo muito mais dramaticamente que nós, são muito mais sensíveis. Então, se tudo for muito, né, da nossa parte, eles vão ficar muito estressados, né? Muito ansiosos. A ansiedade é uma característica fortíssima do autismo, né, Débora? A gente que precisa ajudá-los a se autorregular, entender o que está acontecendo com eles, porque, como eu falei, eles têm essa dificuldade de fazer a interpretação do que está acontecendo no ambiente, de compreender os relacionamentos. Então, a gente precisa ajudá-los a identificar o que eles estão sentindo, identificar o que está acontecendo no ambiente e conseguir buscar estratégias para isso. Por isso que um dos tratamentos mais importantes, né, principalmente na adolescência, é o treinamento de habilidades sociais. Né? Então, a gente treina isso, inclusive, em consultório, né? Então, eu coloco situações para eles sociais, às vezes a gente tenta fazer até um teatrinho, né? Onde eu sou um personagem social, estou ocupando ali um papel social, e aí eu estou ajudando e também fazendo uma psicoeducação, né? Ensinando como ele pode se comportar nas diversas situações, para que não aconteça uma situação como a gente estava falando agora há pouco, né? De alguma pessoa às vezes se aproveitar. E isso é o que pode muito acontecer na adolescência, inclusive na fase adulta, né? Na fase adulta muito mais, né? Porque isso já acontece normalmente com a gente que é, super ligeiro. Isso vai acontecer, e daí a gente tem que preparar. Nós, como pais e como profissionais, temos que preparar o adolescente para isso. Sim. A Simone está perguntando aqui, quais são as crises que um autista pode ter? No geral, ela diz, na adolescente e criança. Eu acho que no geral, autista. A Simone, ela tem um filho, Débora. Ele tem, se eu não me engano, são 3 anos, sim, que tem seu filho. Ele é pequenininho e ele ainda não fala. É por isso que, inclusive, ela tá aqui com a gente. Eu acho que ainda tá por aí, ainda sim. Porque esse assunto é um assunto que interessa a ela por conta do filho, né? Sim. Então, eu acho que deve ser um autista geral, ela tá perguntando. Geralmente, as crises que eu acompanho em consultório, acho que ela colocou aqui 2 anos e meio. 2 anos e meio, isso. 2 anos e meio. São ligadas realmente a uma presença de estimulação muito grande sensorial, né? A questão dos barulhos, né? Quando existe uma quebra da rotina, e isso tem acontecido muito nesse período de quarentena, né?
Então, as crianças têm presenciado aí uma mudança muito significativa de rotina, e isso pode fazer com que a criança tenha uma crise, e aí tudo depende do grau, né, do nível de autismo que ela tem. Então, tem crianças que chegam, inclusive, a se machucar, né, às vezes a morder os dedos, ou se mutilar, né, às vezes bater até a cabeça em alguma coisa, e é muito difícil, às vezes, para o adulto identificar o motivo dela estar tendo essa crise, né, o que está acontecendo com ela, para ela estar tendo aquele comportamento. Mas geralmente são comportamentos funcionais, todo comportamento tem uma função, né, e a função daquele comportamento é nos mostrar que ele está sentindo alguma coisa ali, que ele não está bem. Então, geralmente, o que eu acompanho é isso, ou uma autoestimulação sensorial, ou uma quebra de rotina significativa, né? Mas a criança também pode ter, se ela tiver com muito sono, com fome, enfim, depende muito do grau, né, do nível de gravidade do autismo que ela tem. No geral, o que é importante? De novo, a presença do profissional, né, da saúde orientando, né, esses pais, os responsáveis, a escola, porque essa crise pode acontecer na escola, e aí o professor não sabe o que fazer, né? Será que eu seguro ele se eu machucar? Né? O que eu vou dizer para o pai, para a mãe? Eu não quero machucar. Né? Então, é muito importante exatamente isso, o diagnóstico precoce para que os profissionais possam orientar a família e ensinar manejos em momentos de crise. Muitas vezes a gente precisa fazer uma contenção física da criança para que ela não se machuque. Né? E tem um jeito certo de fazer esse manejo para que você não machuque, né? E depois se sinta muito mal por ter feito o manejo, né? Mas os profissionais geralmente fazem uma análise do comportamento das crianças e conseguem passar para os pais, muitas vezes, os possíveis motivos da criança estar tendo essa crise, né? E como reagir a elas. Por exemplo, se a criança tem uma crise de choro, ela começa a se bater, começa a se morder, para te dizer de alguma forma que ela quer alguma coisa, se você vai lá e dá o que ela quer, você pode estar, inclusive, reforçando esse comportamento autoagressivo. Sim. Então, o profissional que vai te ensinar, né, e vai te auxiliar aí para que quando acontecer esse momento de crise, você possa agir da melhor maneira para que ele aprenda outras formas de mostrar o que ele sente, outras maneiras de solicitar aquilo que ele precisa. Não sei se eu fui clara, se deu para tirar a dúvida dela. Acho que sim, né, Si? Deu para tirar sua dúvida sobre a questão das crises. Ela está dizendo aqui que o filho dela não fala muito, só as palavras que ele escolheu, tipo carro, papai, gol, entre outras. Então, ele tem algumas palavras ali que ele escolheu falar. Ela está perguntando... Ele, né? As que... Ela está perguntando aqui, Débora, mudando um pouco de assunto, se você conhece, sabe fazer o PAC. Então, o PAC é um exame de processamento auditivo central. Geralmente é pedido no nosso protocolo de avaliação quando a gente está investigando o autismo, para poder investigar o que pode estar acontecendo aí. Mas geralmente o PAC não vem sozinho, ele vem junto com uma audiometria, né? Para saber se a criança está escutando, o quanto realmente o processamento auditivo está alterado. Geralmente, crianças com autismo apresentam o PAC alterado. Quem pede o PAC, geralmente, são os profissionais ligados a essa parte, né? Então, o otorrino, a fono, né? E quem faz, geralmente, são as fonos especializadas, os otorrinos especializados, não é a psicologia. Mas, geralmente, a gente acompanha esse pedido, né? O Enzo fez, inclusive, né? Mais de uma vez, acredito. Porque ele passou por todo esse protocolo. No PAC dele. Eles não souberam dizer exatamente qual que é o problema, mas deu uma leve alteração, sim. Ela tá perguntando isso, acho que mais por conta da filha dela mais velha, que eu acho que ela precisa fazer. É uma adolescente, a Malu. E essa questão dos mais velhos, Débora, você já teve contato com autistas adultos? Ah, sim. Inclusive, acredito que com adultos que não sabem que tem. Eu tô falando isso porque eu conheço alguns adultos que não fazem ideia de que tem, né? E depois de eu ter entrado nesse mundo, né, e estar estudando e entendendo como funcionam os processos, é nítido para mim que algumas pessoas... Também. Imagina o meu caso, então. Nossa Senhora, gente, eu fico né? Mas, gente, ele tem autismo, mas eu não posso contar pra ele, né? É complicado, porque a maioria das pessoas da nossa geração para trás, né, não tiveram na infância a possibilidade de identificar um possível autismo. Os nossos avós, né, os nossos pais, não tinham a informação que a gente tem hoje. E autismo era visto como uma doença, né? Até hoje ainda traz resquícios dessa visão. Tem algumas pessoas que ainda têm preconceito com isso. Então, como a gente pode, de uma certa forma,
ajudar alguém adulto que pode ter características do autismo? Você acha que dá para chegar e falar assim para a pessoa? Olha. É muito delicado, né? Se você tiver uma relação muito íntima, né, realmente com a pessoa, pode até ser, mas é muito delicado, né? O que você pode aconselhar, caso a pessoa esteja em sofrimento, né? Que esse é o grande diferencial, a pessoa estar em sofrimento, ou ela está tendo realmente muito prejuízo na vida dela acadêmica, no trabalho, né? Você, por exemplo, que tem já histórico com o trabalho terapêutico, falar para a pessoa, olha, você já pensou em procurar uma neuropsicóloga, uma psicóloga para poder fazer uma avaliação? Né, para ver o que está acontecendo, e aí, de repente, por meio da avaliação, essa pessoa vai ficar sabendo o que ela tem, né? Tudo depende também de quais profissionais ela vai estar procurando, enfim, é muito importante que exista um protocolo de avaliação, que às vezes pode demorar, às vezes não, tudo depende dos profissionais que ela vai encontrar pelo caminho, né? Mas é importante que ela passe por esse processo de avaliação, até porque o diagnóstico do autismo, ele é importante, sem dúvida, para que a gente possa pensar no tratamento, mas mais do que isso, a gente quer saber o funcionamento da pessoa. Né? A gente quer saber qual é a função de determinados comportamentos para poder ajudá-la. Né? No caso do adulto, se é um caso grave, que já vem desde criança, né, grave, provavelmente ele já foi diagnosticado, a gente espera, né? A gente espera. Agora, o que acontece? Esses casos que a gente às vezes vê e suspeita, mas não tem o diagnóstico, muitas vezes são os graus moderados e leves. Né? E aí, às vezes, a pessoa passa para aquela pessoa estranha, meio esquisita, né? Que tá cheio de manias, de rituais, né? Aquela pessoa mais rígida, às vezes mais reservada, que não busca tanto contato social, né? Eu tenho adultos que fazem listas e listas de tarefas que eles precisam fazer, né? Então, geralmente são esses os casos que a pessoa só descobre quando ela é adulta, porque era muito levinho, né? Era muito levinho. É uma pena. Bom, a gente tem aí acho que 5 minutos ainda de live, daqui a pouquinho tá acabando. Se alguém tiver mais alguma pergunta, façam, não fiquem tímidos. Mas eu queria muito falar aqui da importância do diagnóstico, né? Então, se existe qualquer dúvida em você, em pai, né? Como pai, como mãe, como professor, como parente de alguém que existe a suspeita, existe a dúvida, não tema, vai atrás de um profissional, de um psicólogo, primeiramente, eu acredito, né? Que aí o psicólogo vai fazer todos os testes, né? Você usou aba com o Enzo, né? Então, na verdade, a aba é uma das formas de trabalho, né? Uma das abordagens. Eu trabalho com a linha comportamental, não necessariamente o aba, porque no caso do Enzo, a gente consegue, porque ele tem linguagem, ele tem capacidade intelectual preservada, então eu trabalho com ele com a teoria cognitiva comportamental. Então, a gente não necessitou trabalhar com o aba, né? Que é muito indicado principalmente para pessoas que têm dificuldade de linguagem significativas. Mas a gente já consegue trabalhar com o Enzo, além da parte comportamental, essa parte de mudança de pensamento, né? Alterações no pensamento. Então, com ele a gente consegue trabalhar na minha abordagem. Mas eu indico muito o ABA, sim, profissionais que trabalham com análise do comportamento avançado, para pessoas que têm que são casos mais graves, né? Que têm uma dificuldade significativa de comunicação, é realmente o mais adequado. Gente, se você tem alguma suspeita de que alguém na sua família, alguma criança, adolescente, inclusive adulto também, não tenha vergonha de ir atrás, né? Vai buscar informação, vai buscar o atendimento profissional para tentar descobrir o diagnóstico. O diagnóstico é importantíssimo e ele acaba, de uma certa forma, protegendo a pessoa, né, Porque o autista, ele fica muito exposto, né? É muita coisa, é muito sentimento que ele não sabe lidar, situações sociais que para ele são dificílimas, né? O meu filho, por exemplo, ele tem dificuldade de identificar se a gente está alegre, se a gente está triste, né? Às vezes eu não tô triste, mas eu lacrimejo, ele vem, pergunta, você tá chorando? Tá tudo bem? E eu, tá tudo bem, eu só entrou um negócio e tô lacrimejando, então eu tô muito feliz, e ele fica pensando, nossa, mas ele não entende muito bem, né? E isso para uma vida social é dificílimo. Imagina num trabalho ou num relacionamento, a pessoa vai ter muito problema. Então, vai na dúvida, vai atrás, porque o diagnóstico, ele abre um mundo de possibilidades, né? Eu vejo com meu filho, assim. Então, a intervenção a tempo, ou até mesmo tardiamente, que foi o nosso caso, é essencial para essa pessoa ter uma vida tranquila, né? Não diria normal, porque eles têm uma vida normal, né?
dentro da Sim, medida do possível, mas uma vida tranquila. E o tempo é precioso, né? Eu sim. acho. E sim, e nós profissionais da saúde conseguimos, de fato, ajudar essas pessoas a criar estratégias, né? Nós conseguimos ajudar a escola a como também auxiliar esses alunos no processo de adaptação, que muitas vezes é necessário, né? Então, o mais importante é isso, a gente conseguir ajudar eles nas dificuldades deles, né? Eu sei que tem muitos profissionais ainda que não estão totalmente preparados, né? É necessário a capacitação, né, dos profissionais para conseguir identificar mais precoce. Eu, no caso com o Enzo, a gente ficou aguardando o diagnóstico médico durante muito tempo, né, Gisele? Porque houve contradições nos discursos dos médicos. É importante que a família também busque se capacitar, entender o assunto, busque informações como essa live, por exemplo. Mas também ninguém agora vai aprender sobre tudo sobre autismo na quarentena, hein, gente? Vamos com calma aí. Eu sei que às vezes bate uma ansiedade, uma angústia. Busquem os profissionais, busquem orientações, né? Mas essa capacitação, ela ocorre com a vida, né, Gisele? Você Sim, mesma muito está importante. aprendendo com o tempo, né? É importantíssimo. Tá acabando o nosso tempo. A Simone falou aqui, tá agradecendo a gente pelo papo. Obrigada, Obrigada. Kim, por participar. Gente, muito obrigada por participarem aqui da nossa live. Débora, muito obrigada pelo seu Obrigada a tempo, você. pela nossa conversa, que foi muito legal. E fica aí mais. Veio dar tchau. Cadê? Ah! Oi, Enzo! Dá tchau. Ele tinha que vir me ver, né? Lógico. Gente, tchau. Beijo, querido. Oi, gente. É isso, gente, eu fico aqui, deixo a mensagem para vocês, pais e professores. Fiquem atentos ao desenvolvimento do seu filho. Não aceitem desculpas de pediatras e de pessoas que não sabem nada, dizendo que tá tudo bem, não tem nada, é normal. Não aceitem essas variantes de normalidade, tá? Vão Isso aí. investigar. Busca que vale a pena, né? Sim, com certeza. Obrigada, Gisele. Obrigada mesmo. Obrigada Beijo para a vocês todo mundo. todos. Beijo pra todo mundo. Tchau. Fiquem em casa. Fiquem em casa se puderem. Beijo. Tchau, gente. Obrigada.